Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu me chamo Glauter Santos e hoje eu quero falar com você, serralheiro, que querem aprender a fabricar e instalar diversos modelos de toldos e coberturas de alto padrão. Nessa live de hoje eu quero apresentar para vocês os diversos modelos de lonas que tem existente no mercado. Aquelas lonas que vocês vão poder trazer para agregar valor ao projeto de vocês, aquela lona que vocês vão poder apresentar para o cliente quando o cliente tem um problema específico, seja na residência, seja na empresa dele. Então aqui você vai adquirir experiência, você vai adquirir conhecimento de como que você pode empregar as lonas que tem existente no mercado para que vocês possam agregar no projeto de vocês. Eu quero dizer que essa live ela não foi assim feita diretamente para os consumidores final. Essa live eu construí justamente para trazer conhecimento aos serralheiros que querem iniciar no mercado de toldos e coberturas como forma de ampliar os seus negócios, ok? Muitas das vezes o serralheiro, ele precisa de ter conhecimento para que ele possa conseguir trazer crescimento para o negócio deles, e o meu propósito com essa live é justamente fazer isso, que a gente consiga ajudar vocês aí a estar ampliando os negócios de vocês. Aqui você, serralheiro, vai adquirir basicamente muitas informações essas essenciais que vão fazer com que você possa se tornar um profissional qualificado, um profissional onde saiba empregar de forma correta as lonas existentes no mercado e poder agregar valor ao teu projeto e atender de forma assim bem contundente aos clientes que requisitam a visita de vocês. E eu trouxe aqui vários modelos, várias amostras de lonas que existem aí no nosso mercado. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, cara, que eu trouxe aqui basicamente duas marcas apenas. No mercado existe uma variedade muito grande de lona e o serralheiro ele precisa de ter conhecimento suficiente para quando ele for apresentar essas lonas para o cliente, ele saiba apresentar um produto que de fato vai trazer solução para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo. O cliente te chama para colocar um toldo, ou seja, uma cobertura em uma área onde você precisa quebrar o sol que bate de forma muito intensa, de forma frontal numa residência. Existe um determinado modelo de lona específico para isso. Existe um determinado modelo de lona justamente para atender essas características. Outra característica importante que tem lona o suficientemente para atender são as lonas que vai trazer proteção a um determinado ambiente e, por sua vez, vai permitir que também passe claridade natural. Então, as fábricas que fabricam lona para execução de toldos e coberturas, basicamente, ela utiliza desses recursos para colocar a lona no mercado e deixar à nossa disposição para que a gente possa fazer um perfeito atendimento, para fazer com que a gente possa apresentar para o cliente aquilo que de fato vai trazer solução, para que o cliente faça uma decisão mais acertada. E nós somos o serralheiro que vai fazer essa apresentação para eles, tá bom? Então eu quero trazer esse conhecimento de vocês. Basicamente, duas das primeiras lonas que eu quero apresentar para vocês aqui são os dois modelos. Vou pegar mais esse daqui. Os dois modelos, esses dois modelos aqui que eu estou apresentando para vocês são o modelo da Sansui. Eu estou aqui com o Sanlux exclusivo, que é esse aqui, e tem aqui também a Vinilona. São materiais de excelente qualidade, onde eu já trabalho com esses produtos já há mais de 15 anos, onde eu posso falar com vocês de
com mais propriedade da qualidade desses materiais. São lonas que são distribuídas no mercado com 1,40 m de largura e bobinas com até 50 metros. E esses materiais vocês vão poder adquirir. Tem fornecedor que só fornece a bobina fechada e tem fornecedor que pode fornecer para vocês as medidas que se fizer necessário para adequar ao teu projeto. Aí vai ser muito legal quando você começar a trabalhar com esse produto, você ter um fornecedor específico onde ele atende você, tanto em uma característica quanto a outra, para que você tenha a possibilidade de trazer aquilo que for mais lucrativo para você no momento do teu orçamento. E, como eu estava dizendo para vocês, as vinilonas, né, e os Sunlux exclusivos. Eu tenho aqui nesses monstruários, né, uma média de aproximadamente 13, entre 10 e 13 cores diferenciadas uma da outra. E é isso que você vai poder definir. Quando você não quiser trabalhar com o material da Sansui, eu também trouxe aqui para vocês a amostra da Night and Day. A Night and Day também é um material fantástico e essa daqui é uma linha da Night and Day, é um produto da Night and Day que é o Durasol. Eu também trabalho muito com esse material. Esse material é um material fantástico. E aqui na minha mão, nessa amostra da Night and Day, você vai poder definir os materiais que você pode adequar ao seu projeto. A Night and Day ela fornece no mercado material com aproximadamente 1,45 m de largura e bobina que varia, né, na medida de 50 metros. Também você vai precisar procurar um fornecedor que te forneça material, né, tanto a granel, que é você comprar as medidas que se fizer necessário para atender seu projeto, quanto você comprar bobina fechada. Eu trabalho justamente assim, eu tenho fornecedor que ele só me fornece bobina fechada. Eu compro isso por quantidade, mas tem também fornecedor que me vende isso a granel, que me atende especificamente nas medidas que se faz necessário. Isso é interessante porque tem cliente que eu utilizo uma medida de material um pouco mais elevada, eu tenho um fornecedor específico. Quando eu preciso de uma medida pequena para atender um projeto pequenininho, eu não preciso tirar de uma bobina fechada e a gente compra aquela medida que se fizer necessário. Então, é essa aí, basicamente, as cores que você vai ter disponível no mercado. Eu quero, antes de mais nada, falar para vocês que tanto o material da Sansui quanto o material da Night and Day, né, ele tem espessura de 0,48 mm. O Durasol, pessoal, ele é um material excelente para estar fazendo todo enrolável, não somente o Durasol, o Sansui também, que eu acabei de apresentar para vocês, são materiais excelentes para estar fazendo todo enroláveis. Por quê? 0,48 mm de espessura, é uma lona leve, é uma lona flexível e ela se molda a basicamente todos os modelos de estrutura que você possa imaginar. E tendo em vista também que pode se adequar muito bem aos toldos enroláveis, por ser uma lona leve. Então, é uma lona ideal quando você precisa fazer um toldo enrolável, por se tratar de uma lona bem levinha. Depois desses materiais, eu quero apresentar para vocês o Polylite. O Polylite, ele ainda é um material também da Night and Day. Tá aqui, marca Night and Day, é um produto, né, da Night and Day. O Polylite, ele já é um produto que ele tem a espessura um pouco mais elevada. O Polylite, ele já é 0,50 mm de espessura. Eu dificilmente comercializo esse tipo de produto em um toldo enrolável.
eu comercializo mais o Polylite quando a estrutura é uma estrutura fixa, porque ele é um material que ele pesa bem mais em relação ao Durasol e por conta disso ele pode ficar muito pesado para se fazer um toldo enrolável. Ele vai ficar muito encorpado, ele vai ficar muito rígido, onde a lona não vai enrolar de forma perfeita no tubo. Então, eu basicamente nos meus projetos, eu não costumo utilizar o Polylite para quando eu vou fazer um toldo enrolável. Eu só utilizo ele mais em estrutura fixa e as cores são essa daqui. Tem disponíveis no mercado. Uma das principais características dele é que ele é translúcido. Observa que ele tem, né? Se eu passar a mão aqui atrás, você observa nitidamente a sombra da minha mão. Então, ele tem uma transmissão de claridade natural muito boa, tem uma espessura assim muito boa e é laminado que a gente pode colocar sobre uma estrutura aí que com certeza vai chegar 8 anos, 10 anos com facilidade. Estou dizendo para você desse tempo, tendo em vista aos projetos que nós já executamos. Eu já troquei lona sobre estrutura lona de Polylite sobre estrutura fixa com 10 anos de vida útil. Chegamos lá, fizemos somente a troca do laminado sintético porque a estrutura estava em perfeito estado. Então me possibilitou fazer somente a troca do material. Então, translúcido e vai atender muito bem. Um detalhe importante que eu gostaria de abordar com vocês, que tanto o Sansui quanto o Night and Day, eles têm lona que vai atender a cada projeto. Se a gente passar para o Durasol FT, o Durasol FT ele tem a característica translúcida. O que é isso? Você vai poder definir, né, uma lona que transmita claridade natural. No que se diz respeito ao Durasol, né, o DF, melhor dizendo, o DF é o material que vai te transmitir claridade natural. E o material que vai transmitir conforto térmico são as linhas de Durasol FT. O FT ele tem o fundo gelo. Deixa eu pegar aqui uma para vocês verem. Eu estou aqui com uma réplica. Do branco e o verso dela, deixa eu levantar mais aqui um pouquinho para vocês verem. O verso dela é um gelo. Por sua vez, essa aqui é a cinza. Vou botar assim, justamente para não ofuscar a luz aqui, para que vocês vejam. E o fundo é cinza. O cinza, pessoal, ele tem por objetivo trazer conforto térmico ao ambiente. E o conteúdo dessa live é justamente para que você saiba distinguir esse detalhe. Porque quando você for atender o teu cliente e que o seu cliente levar um problema específico para você, vai ser importante você levar em consideração esses detalhes que eu estou falando para vocês. Vou tomar uma água aqui. Vai ser interessante você tomar conhecimento desses detalhes para que isso seja gerado valor para a sua apresentação, né? Imagina que o cliente apresenta para você uma circunstância e você sabe falar do produto com intrepidez, com sabedoria daquilo que você trabalha. Isso agrega muito valor ao produto. Eu estava falando um pouco mais no início da nossa live, é muito comum os serraleiros utilizarem de lona um pouco mais barata, pensando que a lona mais barata é tudo aquilo que traz benefício para o orçamento final dele. E nem sempre, gente, um toldo, uma cobertura com preço mais barato, isso é resultado de eficácia na finalização de um negócio. Eu particularmente, eu tenho um pensamento muito diferenciado para isso. Eu penso que o que traz resultado bacana para um fechamento de uma proposta é quando você sabe elaborar uma proposta boa, é quando você sabe dizer para o cliente das características dos materiais e você consegue agregar valor a tudo isso.
é quando você sabe falar daquilo que você faz. Então tudo isso agrega valor. Eu penso que somente o orçamento ele não agrega valor. O orçamento não é tudo. O preço final de um produto ele não é tudo. Ele não é prova de que isso, né, vai se caracterizar no fechamento de uma proposta. Então, quando você for levar para o teu cliente, né, tirar essas dúvidas para o cliente, então basicamente vocês precisam entender disso que eu estou falando com vocês. Se você precisa de claridade natural, entra com um produto que transmita claridade natural. Se você precisa de conforto térmico, entra com um produto que vai trazer conforto térmico. E como que você vai ficar sabendo disso? Eu costumo trabalhar da seguinte maneira. Sempre que uma pessoa me chama para que eu faça um atendimento, apresente uma proposta comercial, eu tenho o costume de, primeiramente, agendar com o cliente aquilo que vai ser feito para ele. Dificilmente eu apresento para o cliente uma proposta pelo telefone. Eu faço questão de ir até o local e avaliar tudo o que é necessário para que uma proposta comercial seja feita. Então, nesse momento eu procuro saber do cliente aquela área que ele quer proteger, seja com todo enrolado, seja com uma cobertura fixa. Eu procuro entender do cliente, primeiramente, qual é o principal problema que o cliente tem naquele determinado momento. Porque de repente o cliente está querendo, né, resolver uma solução, trazer uma solução para o problema dele, e o problema dele está voltado por uma insolação. Ele quer proteger aquele ambiente somente por questões solares. A chuva não atrapalha ele. Então você tem um material específico. Você tem o Durasol, você tem o Sansui para estar atendendo essas necessidades. Então você vai aplicar diretamente aquele material que você entende que atende ele no que se diz respeito à proteção do aspecto solar. Se o problema do cliente for voltado para a claridade natural, ou seja, o cliente quer cobrir uma área, mas ele não gostaria de perder a claridade natural. Porque a claridade natural hoje em dia ela é muito valorizada. E por isso que as empresas fornecem material com transmissão de claridade natural justamente para atender esse cliente. Para que a gente faça um projeto bacana para eles, cubra uma determinada área e assim permaneça com a transmissão de claridade natural. Então, hoje em dia, é possível fazer isso, tem possibilidade de se agregar ao nosso projeto serviços de qualidade, materiais de qualidade, com essas marcas que eu estou falando com você, porque são marcas que eu já trabalho com elas há mais de 25 anos e a gente fala disso com propriedade. Também eu quero trazer para vocês, né, o laminado Sunset. Falei um pouquinho aí do Durasol, né, falei um pouquinho do Polylite, mas a Night and Day também tem a linha dela, que é o Sunset. Muitas pessoas costumam chamar de Sunset. Esse produto também, gente, é um produto fantástico. O Sunset, ele trabalha com a espessura de 0,58 milímetros. O Sunset também, assim conforme as outras linhas da Night and Day, tem 1,45 m de largura e bobina com aproximadamente 50 metros. E dessa medida aí você vai poder adquirir aquilo que for necessário para você, dependendo do fornecedor que você trabalha. Mas também, assim conforme os outros, você adquire também isso a granel, para que você possa utilizar somente a medida que vai ser necessário para você. É um material fantástico, exclusivamente para quem tem problema de insolação, justamente porque o Sunset ele tem o fundo gelo. E é muito comum eu utilizar o Sunset nas minhas coberturas fixas. Nas minhas coberturas fixas, quando eu vejo a necessidade de aplicar a proteção solar, eu aplico logo o Sunset, porque eu entendo que é um material resistente, ele dura bastante tempo.
poxa, ele dura em média aí de aproximadamente, ó, eu já tirei coberturas formada com Sunset, cobertura já com 12 anos, né? São materiais assim excelentes e que tem assim uma vida útil muito prolongada. Eu falei para vocês basicamente até agora dos cuidados que a fábrica tem com esse material voltado para os aspectos solares e para os aspectos para a claridade natural. Mas não fica só por aqui. Essas empresas, essas duas empresas que eu falei com vocês, eu penso que elas são empresas tão sérias que ela tem outro tipo de preocupação voltado para esses materiais que eu estou apresentando para vocês. Que preocupações são essas? São a preocupação voltada para o tempo de vida útil do produto. E sabe que muitas das vezes eu penso que talvez isso seja mais importante, né? Não que a proteção no aspecto térmico, né? A transmissão de claridade natural não seja importante, mas a preocupação que eles têm quanto ao tempo de vida útil do produto é muito importante. Eu acho isso uma preocupação boa, porque quem ganha com isso é o consumidor final e, por sua vez, a nossa empresa. Porque quando a gente consegue aplicar um projeto onde esse projeto tem uma vida útil bem prolongada, caramba, nós somos os mais beneficiados, porque o cliente geralmente ele volta para comprar de novo. Volta para comprar de novo por quê? Porque ele teve uma experiência boa. Eu, dos vários atendimentos que eu fiz para cliente, eu tive a oportunidade de ouvir isso dos clientes. Eu tive a oportunidade de ouvir isso diretamente dos clientes. Não, eu chamei a sua empresa justamente porque vocês já colocaram isso aqui para mim há 11, 12 anos. Né? É muito comum 10 anos, né? 8 anos no mínimo. Mas, caramba, 12 anos, a gente vê assim, pô, caramba, quanto que o produto dura? E a gente fica satisfeito quando a gente retorna na casa de um cliente, a qual a gente está trabalhando tanto tempo, e poder prestar-lhe mais uma vez um serviço de qualidade. Isso é resultado de um bom trabalho, isso é resultado de trabalhar com material que tem qualidade. Então, por isso que eu não abro mão da qualidade dos meus serviços dentro da minha empresa. E fica aqui a dica para que quando você for empregar nos seus projetos, trabalhe com material de qualidade, porque você ganha, o teu cliente ganha também, justamente por causa desses detalhes que eu acabei de explicar para você. Né? E além desses materiais, né, que eu acabei explicando aqui para vocês, eu quero dizer que um dos grandes benefícios, né, que esses materiais têm é o benefício da costura eletrônica. Todos esses materiais que eu apresentei para vocês são materiais com base sintética. O que é isso? São materiais que foram feitos a partir do PVC, é mais ou menos isso. Então ele tem a base sintética. E todos os laminados que têm a base sintética, eles vão possibilitar, né, com que você faça costuras eletrônicas. O que é costura eletrônica? Hoje em dia, na linha de mercado, no mercado de todo, nós conseguimos um benefício muito bom, que são as costuras eletrônicas. É isso aqui que eu estou tentando passar para vocês. Olha o que é a costura eletrônica. Olha, eu tenho aqui um material onde foi, né, feita uma costura aqui, ó. Assim eu consigo mostrar melhor. Foi feita uma costura aqui, ó. Você vê que não foi feito com linha. E essa costura, dificilmente o todo se acaba pela costura. É feito como se uma vulcanização. É uma costura específica. E você que está iniciando na sua jornada de trabalho, justamente com esse material, você vai poder adquirir fornecedor, onde ele vai poder entregar para você somente as costuras dos seus toldos. Você vai poder fazer o teu projeto dizendo para ele qual o tamanho do toldo que você quer, com a caída tudo direitinho, especificando tudo direitinho para ele como é que você quer a lona do seu toldo, e você vai fazer a estrutura e você vai colocar um toldo de forma muito rápida.
porque de fato o toldo ele é um produto rápido de ser colocado, principalmente os toldos enroláveis. São projetos que são executados rápido e de fácil acessibilidade, né? Já teve tempo que tudo isso foi muito difícil, né, termos acesso, mas hoje em dia a acessibilidade a esses produtos são muito fáceis e a gente consegue isso de uma forma muito legal. Então apresentei para vocês aqui também as lonas, né, e aqui, por sua vez, a costura eletrônica. Ainda quero falar com vocês de outro material também que é muito interessante, fabricado pela Sansui, material que eu utilizo muito, basicamente aí toda semana eu tenho utilizado esse material, que é o super cristal, né? O super cristal, ele é um material muito comercializado. E pessoal, a marca Sansui é uma das marcas que tem a transparência melhor para esse material. Eu estou botando aqui justamente de frente para o meu rosto. Meu monstruário é um monstruário bem antigo, tá compreendendo? Bem antigo, mas mesmo assim vocês conseguem diferenciar da transparência desse material. Então, um material onde é muito utilizado tanto para cobertura fixa, tanto para toldos enroláveis, onde atende aqueles projetos que necessariamente tem que ter claridade, tem que ter transparência, ou melhor dizendo. Tem projeto que não tem como você abrir mão da transparência. Então, nesse caso, entra o material super cristal da Sansui. Por sua vez, observe que é um material bem diferenciado dos demais, né? Ele tem a transparência muito boa, muito bacana, por sua vez, bem diferente. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu estou em casa fazendo minha live e o vizinho, fiz a encomenda dele, chegou agora o material dele aí, vocês não vão se incomodar com isso, né? Barulho aí no fundo. Aqui, ó. Esse material aqui é um cristal da Night and Day. Você observa que ele tem uma trama. Quero chegar bem pertinho para ver se vocês conseguem ver. Assim vocês conseguem ver. Olha a trama. É essa trama aqui, né, que traz resistência ao material. E por sua vez é diferente do cristal, do super cristal. O super cristal ele não tem essa trama e por conta de não ter essa trama ele acaba se tornando um material um pouco mais vulnerável à degradação da natureza. Com certeza é um material que não vai durar igual os demais materiais duram, né? Duram pelo menos aí... É muito comum a gente fazer a troca desse material com pelo menos aí 4 anos, é o máximo que ele costuma chegar de vida útil do produto. Eu estava falando desse produto, um detalhe que eu gostaria de abordar com vocês, que é muito importante, é que cada lona dessa daqui, que eu passei para você, tanto da Sansui quanto da Night and Day, são material que são compostos, né, por camada dupla de PVC e uma trama interna de poliéster. Eu vou fazer analogia com esse material aqui que está mais fácil de eu dizer para vocês, ó, que é o super, que é o cristal. É essa trama aqui, ó. Da maioria dessas lonas que eu apresentei para vocês, ela tem essa trama no meio. Imagina você, 2 camadas de PVC e uma trama no meio de poliéster. É como se fosse uma tela, é como se fosse um sanduíche e uma tela no meio. É essa tela que traz resistência mecânica ao material. É essa tela, pessoal, que se porventura um toldo de vocês furar, esse furo não vai se propagar. É essa tela que, se porventura vocês passarem uma faca na lona, um estilete, ela não vai permitir com que esse rasgo se propague, porque a tela é justamente feita com esse objetivo. É essa tela que traz resistência mecânica para o produto
e por consequência disso, é isso que faz com que todo o conjunto, toda a cobertura tenha uma vida útil mais prolongada. Porque de fato, quem ganha com isso tudo é o cliente final. Então todos esses materiais que eu passei para vocês até agora, eles têm aí essa tela de poliéster, né, no meio, para que a lona tenha uma vida útil mais prolongada. E é isso aí que eu queria apresentar para vocês. Então, pessoal, até agora nós falamos, né, do tratamento térmico, da transmissão de claridade natural, e um outro benefício muito importante que as grandes empresas traz agregado a esse material é o tratamento UV. Eu penso que essa é uma das preocupações importantes que a empresa tem, é trazer o tratamento UV na superfície do material. O que é o tratamento UV? O tratamento UV é justamente proteger, né? Existe uma camada superficial, né? Na superfície do laminado sintético, existe um tratamento superficial UV para fazer com que os raios solares não agridam de forma, né, que o material tenha impossibilidade de durar um tempo razoável. E o tempo razoável que eu estou falando com vocês é um tempo de pelo menos 8 anos. Imagina, uma camada superficial, né, sobre esse produto, prolongando a vida útil do produto. Ou seja, quem ganha? O cliente final. Porque a tendência é o material desbotar menos, né? A tendência é a proteção UV fazer com que o material, né, segure mais tempo contra a degradação da natureza. Outra camada superficial muito importante que esse material tem é a camada antifungos. A camada antifungos, ela é muito importante porque imagina quando o toldo ele pega muita chuva, por exemplo, e muitas das vezes é necessário o cliente enrolar o toldo, e às vezes o cliente precisa enrolar o toldo molhado. Então, se o cliente esquecer um toldo desse molhado por um período pelo menos aí de um mês, a camada antifungos é aquela camada que vai fazer com que o produto não sofra com fungos num período de curto tempo. É muito importante lembrar que eu não estou falando de um tempo muito prolongado. Se certamente uma pessoa enrolar um toldo e deixar ele durante muito tempo enrolado, é muito provável que essa lona possa criar fungos, mas não num curto período. Então ela tem essa camada superficial antifungo justamente para fazer com que a lona não sofra com essas degradações, que aí o fungo impregnado na lona. A lona fica muito feia quando ela fica impregnada com fungos, por questões de, muitas das vezes, de uma falta de cuidado, que é esquecer o toldo com ele molhado. Então, se faz necessário, se o toldo for enrolado molhado, legal, mas depois é necessário que a pessoa abra a lona do toldo, permita com que ela seque, e depois dela sequinha pode enrolar normal. Cara, trabalhando assim, o cliente vai ter lona para muito tempo. Vai ter lona para bastante tempo e podendo chegar a esse tempo que nós estamos estimando aí de 8 anos tranquilo. Outra preocupação muito importante que o fabricante tem, tanto a Night and Day, tanto a Sansui, é a marca d'água dela inserida no produto deles. Essa marca d'água é justamente para evitar de falsificações. Então, quando a gente vende o produto, a gente já explica para o cliente da necessidade da marca d'água, justamente para que pessoas não coloquem outro tipo de material e aquele material venha se passar como Sansui ou como Night and Day, porque eles trazem a marca d'água inserido no verso, inserido também na parte frontal do material. E isso é muito benéfico quando a gente vê esses detalhes, quando a gente vê isso
inserido no material, porque a gente vê que o material não tem possibilidade de falsificação, e quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o cliente, possivelmente quem ganha com isso também somos nós, porque o nosso produto vai durar um pouco mais, e é toda aquela jogada que eu falei contigo, porque não é só o cliente que ganha, nós ganhamos juntamente com o cliente quando a gente apresenta um produto de qualidade para os nossos clientes. Então, pessoal, eu apresentei para vocês até aqui todos os materiais, né, basicamente existentes no mercado, principalmente das marcas Sansui e Night and Day, com base sintética. A base sintética é aquela que vai te permitir você fazer todo de qualidade. Existe uma lona também que eu entendo que é assim fantástica, é o microperfurado. Eu estou abrindo o mostruário aqui, eu quero mostrar para vocês quais são essas lonas microperfuradas. Observa que eu coloco a minha mão por trás, eu consigo ver nitidamente os meus 4 dedos. Eu consigo ver os meus 5 dedos. Essa lona, pessoal, ela foi única e exclusivamente confeccionada justamente para arejar uma área. Você consegue perceber de forma muito nítida quando você coloca um toldo numa área que você fecha um ambiente de forma total. Essa lona permite com que a circulação ela continue acontecendo justamente por causa dos microfuros. Essa lona também é muito utilizada quando a pessoa não quer fechar a área toda e permitir com que a pessoa tenha visão do outro lado. O que é isso? Imagina você um ambiente onde você fecha ele totalmente com essa lona. Você consegue proteger esse ambiente muito bem no que se diz respeito ao aspecto térmico, no que se diz respeito à da claridade natural do ambiente. Mas quando a pessoa precisa de observar o que está do outro lado, por exemplo, uma piscina. A pessoa está dentro de uma varanda, com a varanda praticamente fechada, mas tem uma criança dentro de uma piscina ou próximo de uma piscina, não somente a criança, um animal. Então é possível uma área ficar fechada, sendo protegido dos raios solares, ainda permitindo com que o ambiente aconteça a circulação, justamente com esse material que eu estou dizendo para vocês, o microperfurado. E o microperfurado ele tem de várias cores. Vocês futuramente vão poder conhecer aí o que é isso, mas é um material também muito comercializado e eu penso que é super interessante vocês terem isso na linha de produção de vocês, no mostruário de vocês, para quando vocês forem fazer atendimento ao cliente de vocês, vocês consigam trazer o valor necessário para a proposta de vocês. Quanto mais informação, pessoal, vocês conseguirem trazer para o projeto de vocês, vocês vão estar conseguindo gerar valor e, consequentemente, criar possibilidade para uma boa negociação com o teu cliente. Porque quando a pessoa não tem qualidade no serviço, ou seja, quando a pessoa não apresenta essas qualidades inseridas numa lona, a pessoa, por sua vez, o seu concorrente, por sua vez, ele cria menos possibilidade de negociação. Por quê? Porque ele fica limitado. O material, quando não tem qualidade, ele não tem todas essas características que eu acabei de explicar para vocês. O tratamento térmico, muitas das vezes até tem, mas aqueles cuidados específicos que é o tratamento V, o tratamento antifungos, são tratamentos essenciais que precisa, né, adquirir, precisa vir impregnado no material para que o material tenha uma vida útil mais prolongada. Então, eu acabei de apresentar para vocês aí, para que vocês também possam inserir no projeto de vocês, o laminado perfurado. Ele também é um material à base sintética, que também permite a costura eletrônica, que foi a costura que eu conversei com vocês, né? Vocês fazem um todo aí de excelente qualidade com costura eletrônica, permitindo ventilação com microperfurado. Basicamente, até aqui eu falei com vocês dos materiais com base sintética.
Eu apresentei praticamente quase todos para vocês aqui, da marca Sansui e da Night & Day, que são os principais fabricantes. Mas existe outro tipo de material, que é o material com base acrílica na sua composição. Na sua composição física, o material foi constituído com material diferente. Aquele foi a base, esses materiais foi a base, né, sintética, basicamente feito com material, né, advindo do PVC. Mas existe um material também super fantástico, que são os materiais fabricados com base acrílica. E eu quero apresentar para vocês que esse aqui são dos materiais, assim, quando você precisa de um projeto que ele precisa de um conforto térmico bem mais eficaz, esse material aqui atende muito bem. Observe que eu estou aqui com o monstruário da peça branca. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês aqui as outras cores que tem, né? Ele é um acrílico. Quando você coloca a mão nesse material, a impressão que te dá é que ele é como se um algodão. Cara, ele é um material muito levinho, fantástico, vende muito porque não tem brilho e ele atende principalmente os requisitos que os arquitetos gostam muito aí, que é bloquear muitas das vezes o brilho no projeto deles. E essa lona atende de uma forma muito agradável. É super vendida. Os projetos ficam muito bacanas quando são executados com esse tipo de material. Então, a única diferença que esse material tem para os materiais de base sintética é que eles não permitem ser costurado com a costura eletrônica que eu acabei de falar com vocês. Basicamente, a costura que se utiliza para esse laminado acrílico são as costuras feitas com base de linha, agulha, máquina de agulha. É com esses materiais que são executados os projetos feitos com laminado acrílico. Então, basicamente, é isso aí que eu apresentei para vocês. Eu trouxe aqui bastante informações para que vocês possam somar aos projetos de vocês. Eu deixei aqui, penso que mais do que o suficiente, e eu espero que essa live possa ter, assim, contribuído para que você, né, adquirisse conhecimentos é esse que vocês possam levar para o seu dia a dia. Pessoal, pensa junto comigo. O que agrega valor ao projeto de vocês é vocês trabalharem com material de qualidade. Porque quando você tem qualidade nas mãos, você, com uma boa apresentação, você gera muito valor esse que vão contribuir para um bom fechamento de uma proposta. Eu espero ter colaborado muito com vocês, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima live.